Olá a todos, eu sou o Lucas da equipe Mastermind TI. O objetivo do vídeo hoje é apresentar a montagem de um laboratório completo, desde a instalação e configuração do VMware vSphere 8 Evaluation, até a criação de uma máquina virtual Debian 11 dentro do ESXi. A configuração do script de backup Ghetto VCD, a execução do primeiro backup e, por fim, a restauração desse backup criado. É importante lembrar que, para realizar backups do ESXi por meio de ferramentas como o Vim Backup, é necessário que o ESXi esteja licenciado. Por esse motivo, utilizaremos o Ghetto VCB. Obrigado, vamos lá? Então, pessoal, primeiramente a gente tem que fazer o download do virtualizador VMware Workstation. Nós temos essa versão para Windows e para Linux. Eu já tenho aqui a ISO salva. Depois disso, a gente tem que fazer o download do VMware vSphere 8 Evaluation. No caso, a gente vai clicar em licenças e fazer o login. Se você não tiver um login, faça a criação de uma conta. Depois vai ficar disponível para download. Fez o download, salva na sua pasta. E aí a gente vai para o Debian 11, que também é a ISO necessária. A gente entra no site Debian 11, puxa a ISO, net install, ela tem mais ou menos 300, quase 400 MB. E por último, a gente tem que puxar a ISO do TrueNAS. Para fazer o download dessa ISO, vai ser necessário que a gente faça login também, tá? Fez o download, salvou na pasta e já vai ficar disponível para a gente iniciar. Agora a gente vai criar a primeira máquina virtual do VMware ESXi. Aqui os procedimentos. Então vocês vão acompanhando e executando no laboratório de vocês. Aqui eu coloquei 2 processadores. É necessário que pelo menos tenham 8 GB de memória. Configurei aqui em Bridge para que eu possa acessar do meu ambiente de laboratório. E nesse caso eu vou criar com 200 GB o total, mas você pode fazer do layout de disco que quiser. Pode ser o primeiro disco pequeno e depois inserir o restante. Depois a gente vai customizar certinho o hardware, né? Eu trouxe aqui para a pastinha para ficar organizado e vou editar a máquina virtual. Chegando até aqui, tem que ter ativado essa parte de virtualização. Está mostrando aqui o tamanho do disco. E a gente precisa montar a ISO que foi baixada. Maravilha. A placa está em Bridge. Só verifiquei as últimas configurações aqui. E a gente vai startar a instalação. Para isso, algumas partes vão notar que eu acelerei bastante o vídeo para a gente não perder tempo. Para iniciar, a gente tem que dar um Enter, F11 para aceitar e continuar. Depois a gente dá um Enter para aceitar o layout de disco, aceitar o disco. Vamos configurar uma senha de acesso. Depois F11 para a instalação. E nisso a gente acelera o vídeo. Finalizou a instalação, ele vai reiniciar e vai remover aquela ISO que estava atrelada. Essa inicialização ela é um pouco demorada. Então a gente vai configurar a placa de rede, no caso de DHCP para IP fixo. Posteriormente a gente vai configurar o DNS adicional e um nome de host. Fechadas as configurações, aperte ESC e Y para salvar. E é importante que faça a reinicialização da placa de rede. Depois se conecta nesse IP via HTTPS, entra com usuário e senha. E agora a gente precisa enviar a ISO
do Debian para dentro do Data Store. A nossa ideia é instalar o Debian aí dentro. Então eu crio uma pasta ISOs e faço o upload da ISO do Debian 11. Esse upload aí demora um pouco, mas eu acelerei o vídeo novamente. Agora a gente vai fazer a criação na máquina virtual do Debian. Vai selecionar que tipo de família de sistema operacional Linux e selecionar que é um Debian 11 x64. Selecionamos o Data Store para onde ele vai, coloquei 2 CPUs e a gente tem que configurar o disco, isso, para que ele não ocupe tanto espaço, e vamos selecionar a ISO que foi enviada, para que ele faça o boot e inicie a instalação. Vocês vão notar que em várias partes do vídeo eu acelerei para a gente ir direto ao ponto. Então configurei aqui no Brasil, coloquei algumas configurações padrões. Então a gente vai selecionar aqui e colocar uma senha de root e eu criei um usuário chamado suporte. No caso eu preciso acessar por SSH, o root é bloqueado no Debian. No meu caso aqui estou selecionando Mato Grosso, Cuiabá para que pegue o horário da onde eu estou. Selecionei disco, vamos fazer o particionamento padrão mesmo, usar todo o disco. É só seguir o passo a passo. Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho. A gente não vai usar ambiente gráfico, então só selecionei o SSH como adicional, instalar o Grub certinho e selecionar por onde que ele vai iniciar, vai dar o boot. Então a máquina reiniciou, entrou, está mostrando aqui que ela tem acesso à internet, ocupou 1.2 de disco, não tem nenhuma atualização para ser feita. Agora a gente vai inicializar o VMware Tools, caso aí forçado, para que possa detectar as configurações certinho. Então depois da instalação do Debian 11, a gente tem que voltar para o Workstation para instalar fora da máquina virtual do host ESXi o TrueNAS. Ele é em FreeBSD, na versão 13. Tá? Mas é só seguir esse passo a passo aí que vocês vão conseguir ativar ele aí também. E ele é gratuito, tá? Vamos colocar ele na bridge também, é como se fosse uma NAS separada. Aqui para o disco inicial eu coloquei 30 GB e depois mais para frente eu vou colocar 100 GB para a pool que a gente vai criar de NFS. A máquina está criada, movimentei ela para o grupo dentro do VMware Workstation e a gente vai editar aqui, vai adicionar um disco. Então esse é o procedimento. Vou colocar 100 GB. Só para salvar os backups que a gente vai fazer direto do Ghetto VCB. E para inicializar, a gente seleciona a ISO do TrueNAS e dá um OK. Simples assim. Agora vamos startar. A inicialização dele é bem lenta também, eu acelerei bastante. A gente vai selecionar aqui o primeiro disco de 30 GB para instalar o sistema operacional e setar uma senha. Beleza, a instalação foi concluída com sucesso. Depois a gente faz o que? A gente desliga a máquina virtual para poder remover o disco e inicializar novamente. Aqui eu fiz umas configurações de IP fixo para que
eu possa acessar ela seguindo um padrão, mas poderia deixar do jeito que estava. Ela mostrou lá o IP agora 51, eu vou colocar um gateway. Configurar um DNS. Beleza. Acessamos o IP 51. Com usuário e senha. A gente faz algumas configurações iniciais nele, bem básicas. Mas no resumo de tudo, a gente precisa criar a pool de disco e compartilhar via NFS para poder montar o NFS lá dentro do VMware vSphere. Chegamos aqui, tem os discos e as pools. Vou criar uma nova pool e utilizar aquele disco de 100 GB. Beleza, a pool foi criada. Agora a gente precisa compartilhar essa pool via NFS para que a gente possa montar. Para isso eu cliquei diretamente aí na pool e mostrei um caminho diferente. Quando a gente cria, aí a gente precisa entrar na console do TrueNAS e criar esse diretório. Eu fiz a configuração agora do permissionamento, só para a gente garantir que vai funcionar aí dentro. Como ambiente de laboratório, não tem problema algum colocar esse permissionamento. Beleza, o NFS foi exportado. Aqui eu fiz algumas configurações também do time zone. E a gente volta lá para o VMware. Chegamos aqui no host, a gente adiciona, faz uma montagem do NFS com essas informações. Qualquer coisa, tem dúvida, pausa o vídeo e dá uma olhadinha novamente. Então foi montado com sucesso. A gente vai entrar lá dentro, criar a pasta scripts, que é para onde a gente vai enviar o Ghetto VCB. Eu gosto de dar uma olhadinha sempre se foi criado corretamente. Maravilha. Chegando aqui no Google, só colocar Ghetto VCB, vai ser o primeiro link. E a gente já tem, ó, a última versão dele, é só clicar naquele link. Eu já tenho ele salvo aqui, então eu não preciso fazer o download em si, né? Então só envio diretamente para storage, no caso da NAS. E para que a gente possa fazer o backup, a gente precisa ativar o SSH. A gente pode conectar no host e entrar diretamente na NAS. Aqui vai estar o arquivo que a gente salvou. E para fazer a instalação do offline, a gente precisa executar esse comandinho aqui. Então, indicar aonde está o caminho. A gente vai entrar dentro da pasta, scripts, e ele vai estar lá dentro. E tem que colocar a opção "-f". Aí demora um pouquinho. Eu cortei a parte do vídeo para que a gente não perdesse tempo. Fiz a localização do arquivo, aonde fica o arquivo de configuração. Mas na verdade a gente vai entrar aqui, ó,
precisa criar uma pasta VM, então eu criei uma pasta VM e depois a gente entra na pasta bin para fazer a configuração do gueto. E quando a gente só executa ele mostra quais são todas as opções que a gente vai utilizar. Então, para fazer o backup de todas as máquinas virtuais é a opção "-a". Vocês podem ver que a máquina aqui está ativa, funcionando. Agora a gente vai editar o arquivo do gueto e indicar aonde serão salvos os backups. Isso é muito importante. Eu criei uma pasta separada só para a gente saber que vão ser salvos aí. Então, o restante das opções eu só dei uma olhadinha. Olha lá, não tem nada aí dentro, né? Da pasta onde vão ser salvos os backups. Eu executei só o gueto para pegar a opção, a opção "-a". "-a", se tiver 10 máquinas virtuais, vai fazer o backup das 10, tá? Então, tem como setar uma máquina específica ou várias, tá? No caso, temos uma só aqui. A gente vai gerar o backup e nisso eu dou uma acelerada. E vai depender muito como que tem a tua estrutura. Se tiver uma rede bem rápida, vai funcionar bem rápido o backup. Chegando até aqui, o backup foi executado. A gente vai verificar dentro da NAS aonde que está esse backup. Ele criou com data, tudo certinho. Foi exportado para lá. Agora a gente fecha. E precisamos desligar essa máquina virtual. E eu vou remover ela para que a gente possa fazer a restauração do backup e verificar se realmente ele fez o backup completo, né? Dessa vez eu fiz uma cópia do backup da NAS pro Data Store. Isso pode ser feito também de várias outras formas. Inclusive tem um script de restauração. Eu não cheguei a homologar ele, mas quem quiser dar uma olhada aí e homologar, vai ser legal. Novamente, eu acelero o vídeo para a gente poder ganhar tempo. Como é um vídeo direto ao ponto. Isso, ó, finalizou. Não precisei fazer nada. Agora a gente precisa registrar a máquina virtual. Na restauração, ela foi para o Data Store e a gente registra ela para que ela possa aparecer e depois mandamos inicializar para ver se ela vai funcionar direitinho. Nesse caso estou renomeando só para vocês verem que a VM é a VM restaurada e ela inicializou, conectei nela, tudo funcionando. Beleza, pessoal? Então eu tentei aqui trazer para vocês um bate-pronto e um abraço a todos. Obrigado!